serva, também a Silvana, que crê, Senhor, na oração da tua igreja. Portanto, Senhor, abençoe o teu povo. Venha, Senhor, se fazer presente em nosso meio e receber a nossa adoração. Te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. A Deus. Vamos adorar ao Senhor. Hino de número 283. 283 de nossa harpa cristã. Saudoso irmão José de Lima escreveu: ama o pastor as ovelhas com um amor paternal. Ama o pastor seu rebanho com um amor sem igual. Ama o pastor ainda outras que desgarradas estão, e comovido as procura por onde quer que elas vão. Pelos desertos errantes, vem-se a sofrer penas 1000. Ele, ao achá-las, nos ombros leva-as ditoso ao redil. Aleluia. 283. Ama o pastor as ovelhas com um amor paternal. Ama o pastor seu rebanho com um amor sem igual. Ama o pastor linda outras que desgarradas estão, e comovidas procura por onde quer que elas vão. Pelos desertos errantes, vem-se a sofrer penas 1000. Ele, ao achá-las nos ombros, leva-as ditoso ao redil. Ama o pastor seus cordeiros com inefável amor. Aos que às vezes perdidos, gemendo chovem de dor, veio o pastor comovido pelas colinas vagar, e os cordeiros nos ombros vejo levando ao lugar. Pelos desertos errantes, vem-se a sofrer penas 1000. Vem ao achá-las nos ombros, leva-as ditoso ao redil.
retornar à igreja com a santa paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Hino de número 289. Sob o sangue teu. 289. Asperge hoje meu coração com sangue teu, ó Redentor, liberta-me da vil tentação, com sangue teu, Senhor, sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção de todas as dúvidas do temor, no sangue teu vem me lavar dos males do grande tentador, ó que irás me livrar, sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção, refúgio acha o pecador, do sangue teu, ó meu Jesus, asperge-me sempre, ó Senhor, no sangue lá da cruz, sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção, ó vem me enchendo do teu vigor, pelo mandar do sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus, sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção, concede-me a perfeita paz, por tua cruz e sangue teu, com ricos dons, ó, me satisfaz e faz viver o céu, sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção, sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos estar na igreja mais uma sexta-feira abençoada para nós agradecer a Deus por todos os dias que Ele nos deu. Irmão, Salmo 122.
Todo mundo encontrou? Amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas. Ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para dar graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos dos juízes, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Só até aqui só. Oremos, amado eterno Deus, te peço, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, todo esse plano de Deus, Senhor, e aqueles que não acreditam na sua palavra, Senhor, que o Senhor possa trazer para a sua casa, Senhor, para que se arrependa dos seus pecados e se entregue ao Senhor, que isso é muito bom. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu também estava querendo ver aqui, para o museu em 400. Amém. Glória a Deus. Glorioso. Querido Senhor e Salvador amado. Meus amados, glorioso Deus. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, o doce harmonia. Em Jesus, desfruta a paz de Deus. Em Jesus, na rocha e na balada. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, a bênção infinita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, eu parto rumo à morte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Agradeço a oportunidade e as palmas para Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falei após me ouvir. Outra vez Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Em primeiro lugar, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Como meu filho já falou, né, eu agradeço a Deus que eu orei muito, pedi oração, né, para o Senhor ir conosco e trazer, nos levou e nos trouxe paz. Graças a Deus não aconteceu nada. Cheguei lá, o meu filho estava muito contente, estava trabalhando. Quando ele chegou, ficou muito alegre, né? Sua esposa, nos receberam muito bem, né? Foi Deus mesmo que preparou, né, para nós. Eu queria só viajar na terça-feira,
mas o meu filho ia trabalhar, né, o pastor Jutiel, aí a gente viajamos na segunda-feira e chegamos aqui na terça, né? Não. Na terça. Na terça, verdade. Aleluia. E o Senhor nos levou em paz, né? Chegamos na Nos segunda. trouxe em paz, chegamos. Na segunda-feira. Viajamos, fui lá. Aleluia. E o Senhor nos guardou. Levou eu, minha filha, né? O meu filho Joel, né? A viagem foi muito longa. A gente fizemos primeiro até na casa da minha filha Isabel, né? Ela ficou muito contente, né? Recebeu também a gente muito bem, né? E graças a Deus, né? Que o Senhor nos levou em paz. Foi muito longe. E orando a Deus para o Senhor nos dá força para nós vencer. Os meus filhos tudo com sono. E viajemos, né? 4 horas. De lá para cá. Com sono e a gente orando, né? Para não acontecer nada. Quando o meu filho Joel já estava dormindo, que não aguentava, né? Mas aí então ele encostava, procurava um posto, né, de gasolina e ali ficava dentro do carro, né? Descia e a gente orando para o Senhor nos dar força, né? E assim parou muitas vezes. Mas graças a Deus a gente chegamos em paz, encontramos todos aqui em paz. E eu agradeço aqueles que oraram mesmo por nós, porque só a misericórdia de Deus eu cheguei até aqui. Ainda estou muito fraca, ainda as pernas doendo, e eu não aguentava, né? Aí ele já, mãe, qualquer coisa, mãe, o Joel, qualquer coisa, mãe, fala para mim que eu já encosto o carro. Não fica assim não. E o Senhor usou ele, que não precisava nem eu pedir, ele já encostava o carro. Aleluia. O pastor Jutiel, coitado, sofreu muito com sono. A esposa dele, aleluia, disse que jogava água. Não aguentava mais, também com sono, né? E a gente orando e o Senhor nos trouxe em paz. Eu agradeço que a igreja oraram mesmo por nós. E o Senhor ouviu a nossa oração, o nosso clamor. Meus filhos, como ele andou, minha nora foi conosco, né? Ver a cidade, estava tudo bonito, enfeitada, né? Foi muito bonito, foi muito bom. E eu agradeço o Senhor e a igreja que oraram por mim e peço oração que ore por mim. Eu estou muito, muito fraquinha, muita dor nas pernas que não aguento. Mas o Senhor vai me curar. Amém. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém. Sempre estou muito feliz. Amém. E agradeço a Deus por tudo. Eu também fiz uma pequena viagem até a praia, mas parece que, olha, choveu segunda, terça, quarta, quinta, foi só chuva, seca. Sábado que veio sair um solzinho e dormi. Na segunda-feira a gente já veio embora. Chegamos aqui meio-dia mais ou menos. Aí eu comecei a lavar a roupa. Meu filho parece que a roupa não acabava nunca mais. Eu digo, pra que pobre com tanta roupa? Porque estava demais. Lavei a roupa que estava aqui. Mas Deus nos ajudou. Eu também estou com minhas perninhas fracas. Mas graças a Deus eu digo, vamos para a igreja. As minhas netas vieram para cá, volta e vai todas duas para a igreja também. Pode ficar em casa, não, nem eu vou ficar com você. Tem que vir para a igreja. Quem está comigo tem que vir. Eu quero cantar um hino aqui, não estou com uma voz muito boa ainda não. A última vez que eu cantei, o pastor Josiel foi quem me ajudou no começo. Mas agora a garganta está melhor. É um hino conhecido, todo mundo conhece, eu sempre gosto de cantar ele, né? O 200. Quão bondoso amigo é Cristo, cada vez por nossa
Ah, Jesus, refúgio eterno, vai, com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, volta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando pra levar consigo o fardo encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Eu também peço as orações por mim, pela minha família, pela Silvana. Ela vem para casa, mas veio toda cheia de creme, né? E os médicos querem que ela melhore para fazer uma nova cirurgia. E eu tenho fé em Deus que ela vai. Glória a Deus! Se Deus quiser. Eu agradeço a oportunidade e as palmas para Jesus. Meu quente sorrindo, de repente pode até pensar
Sabe que eu fui animado com o meu corpo, eu estou caída, mas não estou não, graças a Deus, né? Eu estou pedir a Deus, né? Então, meu bater no meu coração e pedir a Deus, que é muito importante, né? bendito, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Paulo 5 fala: a ti, Senhor, levanta minha alma, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos se ficarem em ti, confundidos serão os que transgressem sem causa. Faça-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina as tuas varetas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és de Deus, da minha salvação, por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades, desconder da fidelidade, não te lembro dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas na tua misericórdia, lembra-te de mim, porque tua vontade, Senhor, por tua vontade, Senhor, põe reto ao Senhor, meu Deus, quem ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em retidão, e aos mansos ensinará o teu caminho. Todos os tempos do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Aleluia. Querido Senhor. Nossa, Deus, Pai. Nós te amamos. Nós te adoramos, nosso Deus. Senhor bendito. Glória a Deus. Maravilhoso e poderoso. Jesus querido e amado. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Que esse nome, Aleluia, pessoa. vamos cantar aqui de novo, irmão. Glória a Deus. Quando choro passamos unidos e entramos no céu veremos lá, com a areia da praia unidos, ó que gloriosa vista será. Campos com areia da praia, campos com areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois será. Sim, campos com areia da praia.
Meus queridos irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvamos a Deus porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Meus queridos irmãos, é uma alegria rever os irmãos, né? Não conseguimos estar com os irmãos nem no sábado, nem no domingo e nem na sexta, né? Glória a Deus. Fizemos a viagem, nos preparou, trabalhei 4 feriados, completei o 4º feriado, tinha trabalhado 3 e completei o 4º feriado neste dia 25, e peguei 6 dias de folga, 3 minhas folgas normais e mais 3 feriados. O chefe acabou subindo como feriado meu, né, meus queridos? Então eu tive que pegar mais um feriado para essa folga. E aprove que deu para ir com meu irmão Joel, com a minha irmã Josilda, missionária Josilda, missionária Maria Pastora, minha mãe. Mas o meu objetivo era diferente de mamãe e da irmã Josilda, né, irmãos? Eles fizeram a programação, eu cumpri a programação deles. Mas o meu objetivo era orar pela minha tia Nazinha, irmã Perpétua, que estava muito enferma, meus queridos. E tem um segredo, porque eu encontrei a minha tia, a irmã Perpétua, na cama, deitado em uma cama. Já havia visto fotos dela na cadeira de rodas. E quando foi dada a notícia, ela estava muito doente. E é interessante, irmãos, o modo em que ela estava, porque a irmã Perpétua, desde jovem, quando eu tinha 18 anos que eu ia para lá, ela me convidava e levava para orar pelas vidas. E dentre essas vidas sempre tinha um irmãozinho da igreja deitado em uma cama de há muitos anos, deitado em uma cama. Eu sempre questionava a Deus por que ele parecia tão sóbrio. Não sei se falava comigo, nunca falou. E sempre deitado em uma cama, meus queridos. E eu fiquei preocupado. E o Espírito Santo falava comigo: vai orar por ela. E eu consegui essa folga justamente porque eu falei para o chefe que tinha uma doença em família, precisava viajar para a casa dessa tia. E eles me consideram a folga justamente por isso. Então não podia mudar de ideia. Eu queria mudar de ideia, né? Porque eu não queria ir para o litoral, né? Gastar até menos. Gastamos bastante, meus queridos. Mas se tiver esperar ter, nunca vai, né, meus queridos? Nunca vai. E Deus nos abençoou também. Conhecemos a casa da minha irmã Isabel também, porque a programação do meu irmão Joel era passar lá. Fomos muito bem recebidos também. Encontrei meu cunhado também, o ex-cunhado, né? O cunhado de papel, de casamento. Conhecemos também, meus queridos. Está bem também. Falei para a gente que fala do ruim, não quebra não. Quebra, mas se levanta, né, irmão? Está bem. Conversou conosco, o pastor comeu churrasco conosco. Minha irmã Isabel recebe muito bem. Perguntou por todo mundo, até por Valmir. Todo mundo. Ele lembrou de todo mundo, até do Valmir, meu cunhado, meu irmão Valmir. Meus queridos, faz o ruim, quebra, mas levanta, meu irmão. E assim, meu Deus, ama todos, irmão. Nós somos evangélicos, né, irmão? Então nós oramos por todos, né, meus queridos? A gente não dá vontade de orar, não. Mas a gente ora. Quebro eu, fala para o senhor que vai orar, mas oramos, irmão. É assim mesmo. A obra de Deus, ela é assim, viu, meus queridos? E para minha irmã, continuamos orando por ela. Então, a bênção à sua casa, meus queridos. Abençoe e agradecer a minha irmã também por ter nos recebido. A viagem, a senhora já falou, mamãe, agora sou eu. Mamãe quer falar de novo. Não, meu filho, é porque ela teve uma AVC, já faz 3 anos e não levanta da cama. Quem? A minha cunhada. Muito bem. Mas eu vi ela na foto de cadeira de rodas. É, porque a filha pega. Vai levantar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí, meus queridos, nós então
Depois a viagem de ida foi, pô, tô igual a mamãe falando bastante, né, pastor? Mas eu vou orar pela pastora. Viagem de ida foi fácil, que nós paramos em Cambela, perto de Londrina. Interessante, né, irmãos? Tem um grande narrador esportivo, que ele é muito rico, irmãos. Quase bilionário, muito rico. E ele mora em Londrina. E adivinha onde ele está internado? Na Santa Casa de Misericórdia em Londrina. Você vê como que é? Quando chega a enfermidade, irmão, são os hospitais públicos que socorrem. Assim como o ex-presidente, uma vez também, quando sofreu aquele atentado, foi no hospital público em primeiro lugar que o salvou. Vamos orar, irmãos, pelos hospitais públicos que tanto reclamamos, mas é o que salva a vida, né, meus queridos? Então, minha tia, irmãos, chegamos lá, vimos ela deitada, mas vimos ela consciente. Meu tio está uma bênção, né, irmão? Vamos lá para o pedreiro, está cuidando dela. E nós oramos, cantamos, ungimos, irmão. Ela falou muito bem, viu, pastor Josiel? Meu irmão Josias também foi lá, irmão. Foi uma bênção de Deus. Oramos pela vida dela, ela chorou, cantamos louvor. E fomos também lá em Maripá, onde mora meu irmão Josias. Está com o coração quebrantado, nos recebeu muito bem. Está crente, pastor. Não sabe da outra vez eu cobrei, está crente. É o segundo dirigente da igreja. A igreja é grande, irmão. Assembleia de Deus da Missão. Igreja sede lá em Maripá, pastor Osiel. Pregão, quem dirigiu? Irmão Sofia. Aí, irmãos, ele é o segundo. Eu falei para ele, para toda a igreja, que nós dirigimos culto com o meu irmão Josiel, com o meu irmão Gediel. E agora, falei para o pastor lá, estava lá junto, sentado no púlpito, com o presbítero Josias. Jesus faz milagre. Jesus faz milagre. Mamãe nunca duvidou, né, mamãe? Não. Mas a gente, irmão, duvidava, irmão. Mamãe nunca duvidou. Deu trabalho para mamãe, papai e para nós, irmão, né? Mas Jesus levantou, o presbítero Josias está salvo e remido no nome, ministrando a palavra de Deus, viu, meus queridos? Pregando, as pessoas falam para mim, pastor, eu quero ir na sua igreja, o senhor não pode me pagar. Eu falei, não pago ninguém. Às vezes nós abençoamos, Senhor, mas eu queria falar para essa vida que eu queria dar uma lição. Eu quero cantar na sua igreja, quanto que o senhor paga? Eu falei, nada. Ela falou, mas o senhor não dá nem ajuda quando o homem. Eu falei, não, porque você trabalha. E ela ficou brava, falou para a vida, eu não vou na igreja do pastor Josiel não, porque ele não paga ninguém, lá não rola dinheiro. Eu falei, irmãos, eu saí daqui 17 horas até Maripá e eu não cobrei R$1 para pregar a palavra de Deus. Preguei 1 hora, porque foi me dado tempo, senão eu entregava antes. Eu não cobrei R$1, não cobrei nada de gasolina. Orei pela minha tia em Palotina, não cobrei nada, meus queridos. O jeito da minha vida tem que estar preparada, meus queridos, com unção, assim como a sua vida, para abençoar vidas. Oramos um aos outros, pregando. Não cobramos nada, dava para ter pregado também em Cambé, mas não fomos no culto, não era dia de culto. Né, irmão? Se não pregava também. Não cobramos nada, as pessoas querem, pastor, você sabe o valor que eu cobro? Eu falei, se falar valor, não vou, pode não vir, porque eu não vou chamar, não precisa pregar. De graça receber, irmão, de graça dai. Sempre estou disposto para pregar a palavra. A última vez que tínhamos ido foi em 2019, pregar em Maripá. Deus curou justamente a esposa do pastor presidente. Ela estava com uma doença muito terrível no seu fígado, doença hepática, pastor Josiel, pedindo para o Senhor que só queria terminar de criar sua filhinha. O Senhor nos usou, irmãos, oramos, o pastor estendeu as mãos, nós oramos, colocou a mão lá na enfermidade, Deus curou o pastor. Jesus vai levantar. Estou usando a minha fé com a fé também da irmã G para levantar a Suzana. Pastora cidadã de querem todos que precisam de oração. Viu, meus queridos? Em nome de Deus. Vamos ficar só nas pés, pastora. Vem para cá, pastora. Eu vou entregar no horário, pastora. De 2 minutos eu oro rápido.
Glórias ao nome do Senhor. Senhor, abre a porta da palavra, da visão, da revelação, do milagre, Senhor. Revela os tesouros escondidos em o nome de Jesus, que a tua filha vem entregar com intrepidez, em nome de Jesus. Amém. Glória. Maravilhoso, Salvador. Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. É maravilhoso. Nosso Deus, nosso Pai. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, o versículo de número 1 e de número 3. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 e versículo 3. Vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Versículo 3. Disse ela à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Pode nos assentar, adorando, bendizendo e glorificando o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos falar um pouquinho nesta noite, usando esses dois personagens, Naamã, o comandante do exército da Síria, e a menina israelita, sobre o poder humano e a autoridade divina. O paralelo que há no poder humano e na autoridade divina. Esses dois personagens, eles vão refletir muito bem isso para nós. Porque nós vamos ver aqui no exemplo de Naamã, um homem poderoso, um homem respeitado, um homem afamado, um homem guerreiro, um homem acostumado a vitórias, um homem que tinha nele poder, autoridade. Ele dava e o exército realizava. Ele delegava e as coisas aconteciam devido ao poder que ele tinha na terra. Ele era estimado pelo rei, ele era reconhecido pelos seus soldados, ele era poderoso. O próprio Deus vai dizer estas palavras acerca dele, que ele era um vitorioso de guerra, um herói de guerra. Ele possuía todo o poder humano que muitos homens desejam. Mas o versículo vai finalizar dizendo, porém leproso. Porque isso vai nos dizer que o poder humano, ele é frágil. O poder humano, ele é baseado em força, em posição, em recursos, mas ele é limitado e ele é passageiro. E mesmo grandes impérios, eles caíram mediante a autoridade de Deus. Porque o poder humano não garante a permanência daquele herói, daquele guerreiro, daquele afamado, daquele grande homem de sociedade. Porque estas coisas são passageiras, elas passam, elas terminam. No momento em que Deus determina, acabou. Porque o que o homem precisa entender é que tudo está no poder de Deus. Tudo está debaixo da autoridade de Deus, debaixo da vontade de Deus. E ainda que o homem queira ser grande, ser abastado, ser afamado, ser conhecido, ainda que o homem queira conquistar grandes coisas para si, só acontecerá se Deus assim o permitir. Nós temos grandes exemplos de homens de Deus, grandes exemplos de personagens bíblicos que pretendiam fazer alguma coisa, mas Deus disse não. Deus disse dessa forma não, deste jeito não, ou Deus disse basta, e bastou. Nós temos o exemplo de Balaão. Quando ele recebe uma propina, recebe um dinheiro, recebe ali algo que engrandece o seu coração para amaldiçoar o povo de Deus, ele disse, eu aceito, eu vou fazer conforme é me pedido,
Mas Deus, Ele não permite, Ele não deixa, Ele usa jumenta, Ele envia o anjo ali para matar o profeta. Mas aquilo que Ele colocou no seu coração que faria, Deus disse não. Ao povo que é meu não cabe a ninguém amaldiçoar. Nós vemos o exemplo de Jonas, quando Deus fala, vai pregar em Nínive, e Jonas diz, não vou, não quero, aquele povo não merece a palavra do Senhor, e ele tomou um caminho, se desviou da vontade de Deus, e Deus mais uma vez mostra para mim e para você, que é do jeito dele, que é da forma dele, da vontade dele. Deus manda o grande peixe, pegou-lhe Jonas, leva para a praia, e quando ele ali se depara, ele está no lugar que ele devia pregar. Nós vemos o exemplo do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, e ele colocou um lindo propósito no seu coração, queria construir uma casa para Deus. Porém Deus olha para ele e diz, não é você que vai construir esta casa para mim. Deus já tinha todo o projeto, Deus já tinha tudo preparado lá no céu, e ele iria realizar conforme a sua vontade e conforme o seu querer. Não foi Davi que construiu um templo para o Senhor, mas o seu filho Salomão. Nós temos também o exemplo de Paulo, que ele planejou, ele colocou no seu coração, ele pesquisou, ele disse, olha, eu vou pregar na Ásia, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou lá pregar o nome do Senhor. Mas o Senhor aparece para ele em sonho e diz, não é lá, vai para Macedônia, atravessa a Macedônia e ajuda, prega a palavra de Deus naquele lugar. Isso vem para nós entendermos que o poder do homem na terra pode ser grande, mas o poder de Deus é maior. Quando Deus diz, não vai fazer, não quero assim, não vai acontecer, não vai acontecer. Porque Deus é quem manda, quem comanda, Ele é quem fala, quem dá ordens. Há um versículo que diz que operando Deus, ninguém pode impedir. Imagina alguém tentando impedir os desígnios de Deus. Imagina alguém querendo parar a mão poderosa de Deus. Não vai conseguir. Não há poder humano que alcance. Não há força humana que consiga guerrear como o Deus dos exércitos. Ele é soberano. Em contraste com o poder que Naamã tinha. Vitorioso, vencedor, homem de guerra, valente, valoroso, reconhecido, cheio de medalhas. Em contraste a este grande poder que este homem tinha, vai aparecer no cenário uma pequena menina, uma jovenzinha, uma serva, que a Bíblia não relata nem mesmo o seu nome, ela é uma menina sem nome. Mas a palavra do Senhor vai nos ensinar que nela havia poder de Deus. Nela havia autoridade de Deus. Ela era jovem, humilde. Ela era compassiva, corajosa. E ela era cheia de fé. Era uma pessoa que não olhava para as suas condições. Era uma pessoa, uma jovem, uma criança que não olhava para a sua situação, para colocar Deus acima de todas as coisas. Ela é uma menina que não tinha nome, não tinha fama, não tinha poder, não tinha reconhecimento, não tinha status, mas ela tinha algo muito grandioso. Ou seja, ela tinha 3 coisas que fez toda a diferença na vida dela. Em primeiro lugar, ela tinha uma pátria, porque ela não era conhecida pelo seu nome, mas quem perguntasse quem é ela, alguém responderia, é a menina israelita, ela veio lá de Israel. Então essa menina, ela tinha uma pátria. E quando falamos da pátria de Israel, nós estamos falando da terra de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa menina não tinha nome, mas ela tinha uma promessa. Ela vinha da terra da promessa. Ela era uma pessoa, uma jovem que sabia qual eram as suas raízes. E as raízes dela estavam lá no pai Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa menina, ela
vinha de uma pátria, ela vinha de uma terra onde era conhecido, todos sabiam quem era Israel. Quando se falava em Israel, alguém lembrava do povo que foi tirado do Egito com mão forte pelo Deus Todo-Poderoso, um povo que ficou peregrinando no deserto, um povo que Deus mandava maná do céu, que Deus mandava água da rocha, que Deus levantava coluna de nuvem, coluna de fogo para proteger aquele povo. Quando se falava de Israel, a nação de Israel se lembrava do Deus que guerreava pelo seu povo, a ponto de grandes nações temerem, a ponto de grandes nações se dobrarem perante a majestade do Deus desta nação. Quando se falava em Israel, alguém poderia contar que certa feita numa guerra, Deus mandou um anjo para guerrear pelo seu povo, um povo que nem mesmo precisava guerrear, porque Deus enviava, Deus fazia com que os adversários se agredissem um ao outro, perturbava a mente dos adversários. Deus usava os pequeninos, os poucos, e dava vitória para Israel. Essa era a fama da nação daquela menina. Essa era a pátria de onde ela vinha. Era um lugar de história, era um lugar de fé, era um lugar que quando alguém parava para ouvir, havia um Deus pelejando. Quando se falava do povo que morava em Israel, era um povo de fé, era um povo que rodeava a cidade, derrubava muro, dava grito de vitória. Era um povo que pedia para o sol parar, para a lua parar, e Deus atendia este povo. Esta menina, ela era apenas uma escrava na casa de Naamã, mas ela era uma pessoa de alma livre, porque ela sabia da terra aonde ela pertencia. Ela tinha uma pátria, ela tinha um lugar de origem, e ela sabia que ela pertencia àquele lugar, àquele povo, que ela fazia parte daquela bênção, e ela sabia que Deus jamais abandonaria a sua terra natal, a sua pátria, a sua nação. Ela podia não ter nome, mas ela tinha raízes. Ela podia não ter nome, mas ela vinha de um lugar aonde mana leite e mel. Então, a desposto de toda a dificuldade que ela estava enfrentando, ela tinha esperança no seu coração. E essa jovem, ela tinha uma segunda coisa. Ela tinha um profeta de referência. Ela menciona o profeta da sua terra. Ah, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria e fosse consultar o profeta de Deus, ele poderia purificá-lo da sua lepra. O profeta, neste contexto, ele vai representar a palavra de Deus. Ele vai simbolizar a palavra do Senhor. Estamos falando de Eliseu, o sucessor de Elias. Mas não é qualquer sucessor. É o sucessor que recebeu porção dobrada do Espírito de Elias sobre ele. Esse profeta, ele não era ganancioso. Ele não aceitava suborno. Ele não se impressionava com o poder dos reis. Ele não queria presente para fazer a obra do Senhor. Ele tão somente falava aquilo que o Senhor mandava. E ele era um profeta de fé para milagres. Porque a missão de um profeta é ser a voz de Deus na terra. Mas nós vemos que tanto Elias e Eliseu como seu sucessor, eles são profetas de milagre. Porque ele possuía fé para realizar milagres. Dentre eles, ele aumentou o azeite da viúva, ele ressuscitou um filho, deu a uma outra viúva, ele purificou águas, ele tirou a morte da panela, multiplicou alimentos, ele orientava reis, ele falava a poderosos e nunca ele deturbou a palavra de Deus. Através do profeta desta menina, ela conhecia Deus. Através do profeta que a menina menciona, ela está demonstrando o seu conhecimento em
Deus. Ela não tinha só uma pátria, mas na pátria de onde ela vinha, havia um profeta, um homem de Deus, um homem honesto, um homem virtuoso, um representante de Deus nesta terra. Glorioso Deus. Isso para nós entendermos o paralelo do poder humano versus a autoridade divina, a autoridade de Deus na terra. Então ela possuía uma nação, ela possuía um profeta e, consequentemente, ela possuía um Deus. E de Deus nós nem temos palavras para colocar os seus adjetivos, porque nós sabemos que Deus, Ele é infinitamente mais daquilo que pregamos, daquilo que falamos, daquilo que testemunhamos. Deus é grandioso de tal forma que a terra é o descanso dos seus pés. Olha a grandeza de Deus. Deus, Ele é tão misericordioso que por amor das nossas vidas, Ele enviou o seu único Filho para salvar a nós. Então falar de Deus ou colocar, enumerar atributos a Deus é muito difícil, porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele é poder. Deus, Ele é autoridade. Deus é Deus, conforme Ele se apresenta para Moisés naquela sarça ardente. Eu sou Moisés. Eu sou o que sou. Eu sou Deus. E quando Deus diz eu sou, como nós podemos explicar isso? Não tem palavras para explicar. Então nós explicamos vivendo, sentindo, experimentando Deus. Aquela menina havia experimentado Deus. Ela olha para a sua situação escrava, cativa na casa de Naamã, mas ela se considera livre, ela se considera forte, ela se considera poderosa, porque ela olha para um homem poderoso, mas ele é leproso. Dentro de 4 paredes, ele não pode ter intimidade com ninguém. Ele é isolado, ele é separado, ele é triste, ele é enfermo, mas ela é feliz, porque conhece o Deus Todo-Poderoso. E a essência do poder de Deus está no uso que nós fazemos da fé que nós temos. E o uso da fé que aquela menina ela realizou foi compartilhar aquele Deus, foi contar daquele Deus, foi falar, tem esperança, tem resposta, tem solução sim. O mundo ele fala, olha, 2026 vai ser pior, a política está caminhando para o colapso, as enfermidades estão evoluindo, mas o nosso Deus, Ele está dizendo, eu tenho controle de todas as coisas, eu faço, eu realizo, eu tiro, eu coloco, eu mando, eu direciono, eu cuido de tudo. Ela vai compartilhar este Deus dentro daquela casa. E sabe o que mais me impressiona? Não é ela pregar, isso eu e você também fazemos inúmeras vezes. O que me impressiona é que quando ela prega, quando ela fala do profeta, quando ela fala de Deus, a casa para escutar a menina. Primeiramente a mulher, ela para escutar a menina, e quando ela escuta, ela sente algo diferente. Ela sabe que aquela palavra tem poder, ela sabe que aquelas palavras, elas são motivadas por um grande poder e há efeito no coração dela. De repente, aquela esposa que está se preparando para ficar viúva, começa a brotar no coração dela uma esperança, tem jeito, tem solução sim, tem um Deus em Israel. Aleluia! E aquela mulher também vai compartilhar a palavra que ela ouve. E aquele homem poderoso, aquele homem general de guerra, aquele homem cheio de títulos humanos, ele vai parar para ouvir as palavras de uma simples menina. Ele vai escutar as palavras daquela menina. Eu tenho certeza que ela contou das grandezas de Deus, do poder de Deus. Eu tenho certeza que ela falou ali, olha, lá na minha casa, ninguém comia sem agradecer o pão. Lá na minha casa, ninguém se deitava sem agradecer pelo dia que passou. Lá na minha casa, tudo era motivo para dar graças. Em todo momento nós estávamos adorando a Ele, exaltando a este Deus poderoso.
E as palavras dela surtiram um efeito tão grande, tão forte no coração daquela família, que brotou o desejo de conhecer a Deus, brotou o desejo de sentir a Deus, de provar as grandezas de Deus. E assim foi feito. Aquele general, ele vai para a terra da menina, ele vai se encontrar com o profeta que a menina havia falado, mas ele só conhecia poder humano, ele só conhecia poder da terra. Ele achava que podia chegar, podia mandar, podia dar ordens, ele achava que podia questionar, que podia falar como se faz. Mas em Deus ninguém manda, a Deus ninguém ensina. E o Senhor, Ele faz da forma que Ele quer fazer. Porque Ele precisava se libertar do orgulho. Ele precisava se libertar daquelas sequelas do que o poder humano deixa no nosso coração. Ele precisava conhecer que o nosso Deus, Ele abate o exaltado, mas Ele humilha. Ele abate o exaltado, mas Ele exalta o humilhado. Ele precisava conhecer Deus, a sua essência. E o profeta de Deus, ele sabe como lidar com aquele com quem Deus quer trabalhar. Ele direciona, ele dá a palavra, ele diz: vai lá, se lava naquele rio Jordão e serás purificado. Muitas vezes, irmãos, a ordem de Deus para a nossa vitória é simples. Muitas das vezes o que precisamos fazer para alcançar a bênção é fácil e é simples. Mas o que acontece é que o nosso coração não quer entender, quer colocar obstáculos, quer colocar grandezas, mas o nosso Deus, Ele é simples. Tão somente obedeça e serás bem-sucedido. Quando ele entende, quando ele compreende que Deus não é rei humano, que Deus não é homem para que se ordena, quando ele entende que Deus não vai fazer as nossas vontades e nem ceder aos nossos caprichos, ele resolve ceder à ordem de Deus. E ele mergulha naquelas águas. E quando ele se levanta pela 7ª vez, ele está purificado. Porque a menina havia pregado: tem jeito, tem profeta, tem Deus. Este Deus faz milagre, este Deus é poderoso. Para ele lepra é como nada, para ele pecado é como nada. A medicina desengana, mas Deus diz: tem jeito, tem cura, tem um modo de sobressair toda a situação difícil. E a lição que esta menina deixa às nossas vidas é que nós precisamos ter uma pátria, ter um profeta e ter um Deus. Que a nossa fé possa estar fortalecida de tal modo que quando vier as adversidades, nós não vamos nos sentir escravos, não. Nós não somos escravos do pecado, não somos escravos do mundo, não somos escravos da economia, não somos escravos de coisa alguma, mas nós somos livres. Ele nos livrou, Ele nos libertou. E para tudo Ele tem um jeito, para tudo Ele tem solução, para tudo Ele tem resposta. Basta tão somente que vivamos sobre os firmes propósitos da fé, que possamos acreditar nesse Deus, que possamos confiar neste Deus e obedecer todas as suas propostas a nós, porque se assim fizermos, seremos bem-sucedidos. Se assim fizermos, Ele nos purifica, Ele nos limpa, Ele realiza aquilo que temos procurado. Que essa lição possa permanecer, ficar viva nos nossos corações, para a glória do Senhor. Amém.
eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do meu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. O meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do meu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder, como Naamã, no teu poder. Deus, aleluia, boa é esta palavra. Que Deus continue abençoando a vida da pastora Valdir, que se deixou usar pelo Espírito Santo para nos trazer uma palavra de incentivo, de encorajamento e confiança no Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã que veio adorar ao Senhor nesta noite. Amém? Amanhã é sábado, nós não temos trabalho, mas no domingo é o culto de Natal, o culto natalino, lá na nossa sede no Jardim Maneiro. Toda a DPB estará reunida ali a partir das 18h30. Amém? Não esqueça de levar aquele prato abençoado. Amém? Por mais simples que seja e pequeno, juntando com o meu, com o dos demais, todos nós nos alimentaremos e nos fartaremos em nome de Jesus, amém? Então domingo, 18h30, nós estaremos lá na série do nosso culto natalino, no nome de Jesus. Vamos ficar
sobre os pés. Quero convidar a pastora Beatriz, que estará orando com a igreja e impetrando a bênção apostólica. Saúde a igreja com paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, por este culto, ao qual estivemos aqui reunidos diante da tua presença para glorificar, engrandecer e bendizer o teu santo nome. Senhor, eu te agradeço por esta palavra, Pai, o qual falou com cada um de nós aqui nesta noite. Continue abençoando, Pai, as nossas vidas, guardando, livrando de todo mal. Senhor, abençoe, Pai, cada um até chegar lá, vai guardando, vai livrando. Cada um que irá trabalhar amanhã também, Senhor, em nome de Jesus, seja com cada um. Obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor tens feito por cada um de nós. Abençoe nossas vidas. O culto, Senhor, de domingo também. Prepara, Senhor, cada um de nós para ofertar, entregar o melhor a Ti, Senhor, porque tudo para a honra e para a glória de Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Com as mãos estendidas em forma de receber, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós e que todos possam dizer amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus é maior.